Olá, crianças, tudo bom? Sou a tia Salma. Vamos estudar mais um pouco agora a Palavra de Deus. Nós estamos começando a nossa revista Davi em altos e baixos. Então nós vamos ver realmente a vida desse personagem que deixou aqui a Palavra de Deus realmente escrita. Quantos desafios Davi teve nos seus altos, momentos bons da sua vida e baixos também, porque Davi também passou por momentos difíceis, por momentos que ele fez escolhas erradas. E por que a Bíblia deixa registrado essas histórias? Para que a gente venha conhecer, para que a gente venha realmente ter as escolhas certas nas nossas vidas. E nós vamos começar a estudar. Se você ainda não pegou a sua revista lá na igreja, pegue, já está lá na secretaria, de segunda a sexta, no horário comercial. Qualquer coisa, deixa aqui no vídeo um pedido, uma descrição. Entre em contato com a gente, para você ter a sua revista e você fazer o seu devocional enquanto a gente estuda as lições. Combinado? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Quero trazer para vocês um versículo da Palavra de Deus. E antes eu queria perguntar, você já desejou ver através das paredes? Nós vemos os personagens dos filmes, dos desenhos, eles têm poderes que podem ver através das paredes. Mas sabia que existe alguém tão poderoso, muito mais poderoso, que ele pode ver não somente através das paredes, mas ele pode ver a nossa mente, ele pode ver o nosso coração. E a palavra de Deus fala sobre esse ser tão poderoso. Está aqui no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 7, a parte B. Que Deus trouxe no livro 1 Samuel, está lá no Velho Testamento. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em Novo Testamento, que é quando Jesus nasceu, a partir do nascimento de Jesus, e Velho ou Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus. O primeiro livro de Samuel está lá no Velho Testamento. Capítulo 16, o versículo 7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Uau! Como o nosso Deus é todo poderoso. O homem, eu e você, nós vemos o exterior, nós vemos a aparência. Algumas versões estão escritas assim, que o homem vê a aparência. Nós vemos aquilo que está de fora. Porém o Senhor, o nosso Deus todo-poderoso, ele vê aquilo que está dentro do coração, as intenções, aquilo que passa dentro de cada um. Vamos falar esse versículo? Acho que está aí na telinha da sua TV para você falar junto comigo. Olha só, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. E esse versículo é para você memorizar. Eu tenho recebido alguns áudios de crianças falando o versículo memorizado. Mande para mim também, junto com as suas tarefinhas, mande também o versículo memorizado. Guarde ele no seu coração. Mas para quem Deus falou isso na palavra do Senhor? Ele falou para um homem chamado Samuel. Samuel era um profeta de Deus, um homem que realmente falava para as pessoas sobre Deus e falava de Deus também para as pessoas. E ele estava vivendo numa época que Israel, o povo de Deus, pediu para que eles tivessem um rei, como as outras nações. Eles não tinham rei, somente o Senhor Deus era o rei deles. E eles pediram para que Samuel consagrasse, ungisse um rei para eles. E Saul foi o escolhido, foi o primeiro rei de Israel. Só que a Bíblia nos conta, lá no livro de 1 Samuel, que Saul fazia coisas que não agradavam ao Senhor Deus. Saul foi desobediente. Saul fez escolhas que realmente entristeceram não somente Samuel, mas o próprio coração de Deus, ao ponto de Deus falar que não queria mais Saul como rei e nem a sua descendência iria estar ali adorando ao Senhor e servindo como rei em Israel. Então
Deus falou para que Samuel fosse à cidade de Belém, para lá ungir, consagrar um outro rei para ele que Deus tinha escolhido. Samuel ficou preocupado. Saul, ele é o rei. Ele sabe que realmente Deus não está satisfeito com ele. Se ele souber que eu fui para uma cidade para ungir alguém como rei, Saul vai mandar me matar, porque ele é o rei. Então Deus falou para ele, não se preocupe, vai até Belém, leve um cordeiro, leve um carneiro e vai sacrificar, fazer um sacrifício, um modo de adoração a Deus. Então quando você chegar na cidade, você já fala, eu vim aqui para adorar a Deus. Então Saul não vai ter como realmente te perseguir ou te matar. Mas chegando lá, Samuel, Deus falou para Samuel, você vai procurar Jessé. E um dos filhos de Jessé, ele é o escolhido para ser o próximo rei em Israel, porque eu, o Senhor Deus, o escolhi. Então Samuel chegou na cidade de Belém. Quando Samuel chegou em Belém, as pessoas ficaram com medo, falou, o que aconteceu? Será que nós temos algum castigo? Você veio falar alguma coisa pra gente como profeta de Deus? Samuel disse, não, eu só vim para sacrificar, para adorar a Deus. Se preparem para vocês virem adorar a Deus também. E aí chegaram lá, a família de Jessé também foi lá para adorar a Deus. Quando terminou aquele sacrifício do cordeiro que Samuel levou, ele falou para Jessé, eu vou almoçar na sua casa, né? Porque Deus já tinha um plano para que Samuel fosse ungir um dos filhos de Jessé. E chegando na casa de Jessé, Jessé trouxe 7 dos seus filhos para que estivessem ali perto de Samuel. Quando Samuel viu o filho mais velho, chamado Eliabe, de Jessé, ele era todo grandão, todo bonito, um porte, sabe, uma forma de ser um rei mesmo. E aí Samuel já pensou no seu coração, é esse, tenho certeza que é esse que Deus escolheu para ser o próximo rei em Israel. Mas olha só, sabe o que Deus disse para Samuel? Está aqui na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A parte primeira do versículo que nós temos para memorizar. E ele diz assim, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Uau! Deus, ele olha muito além daquilo que a gente pode ver. Samuel, com os seus olhos, ele pensou, vai ser esse que vai ser o escolhido. Mas Deus, ele disse que ele olha o coração. Eliabe não foi o escolhido do Senhor. E Deus, ele pode nos usar se nós tivermos realmente o nosso coração voltado para o Senhor. Você que já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Deus usará você se o seu coração estiver conectado com Ele. Como assim nosso coração conectado com Ele? Quando eu tenho uma vida de oração, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, Deus, ele pode me usar, porque ele conhece aquilo que está cheio o meu coração. A Bíblia mesmo diz que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Às vezes você não tem tanta palavra de Deus, é porque você não memoriza a palavra de Deus, você não gasta tempo com a palavra de Deus. Deus, ele quer nos usar nesse tempo presente que estamos vivendo, mas ele só vai nos usar se o nosso coração estiver realmente conectado com ele. E Deus, ele conhece os nossos corações, assim como ele conheceu também o coração de Eliabe. E Deus falou, não é Eliabe. E aí o Jessé trouxe mais um filho, que se chamava Samar. Deus falou, não, Samar também não é o escolhido. E aí Jessé trouxe Natanael, falou, não, esse também não é o escolhido. E aí ele trouxe Abinadab, ele trouxe Samar, ele trouxe os outros filhos dele, Radai, Ozem, Eliú,
7 filhos passaram por Samuel. E Deus falou, não são esses que eu escolhi. E são aqueles dos filhos que Jessé apresentou para Samuel. E aí Samuel perguntou para Jessé, escuta, esses todos são os seus filhos? E aí Jessé falou, não, tem o mais novo que está lá no campo cuidando das ovelhas. Jessé, o próprio pai, não tinha pensado em Davi, não trouxe Davi ali para o meio daquela reunião, imagina, importante, que o sacerdote estava ali. Jessé deixou o filho caçula dele, o mais novo, lá no campo. E aí então Samuel falou, então vai chamar, porque nós não iremos nos alimentar enquanto esse filho não for apresentado. E aí eles foram lá e chamaram Davi. Davi realmente estava ali. Ele tinha uma aparência totalmente diferente daquele que poderia ser um rei de Israel. A Bíblia diz que ele tinha os olhos bem meigos, que ele tinha, o cabelo dele era, ele era ruivo, e ele não tinha a aparência de um rei, mas ele foi levado diante de Samuel. Quando Davi chegou ali diante de Samuel, Deus realmente falou para Samuel, foi esse que eu escolhi para ser o próximo rei de Israel. Está aqui no capítulo 16, versículo 12, diz assim, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o. E Samuel tinha levado um chifre cheio de azeite. Esse é um chifre que eles usavam antigamente para carregar líquidos, né? Ele servia também, em algumas passagens bíblicas, como corneta. Lá em Jericó mesmo, Josué usou como corneta. Mas geralmente esses chifres, eles colocavam azeite ali. E aí então Samuel levou o chifre cheio de azeite e então ungiu a cabeça de Davi. Derramou o azeite sobre Davi, e a Bíblia nos conta que Davi foi ungido diante dos seus irmãos, diante da sua família. Por quê? Porque Deus havia escolhido Davi, porque Deus sabia o que estava no coração de Davi. Davi ele foi até chamado um homem segundo o coração de Deus. Uau! Que honra, que privilégio! Mas por que Deus fez isso com Davi? Porque mesmo quando Davi estava ali cuidando das ovelhas, Davi estava ali, talvez a gente poderia pensar rejeitado da família, enquanto todo mundo estava ali no banquete, Davi estava trabalhando, mas ele não pensava assim. Ele tinha no seu coração um desejo de servir a Deus. E Deus, ele só vai usar você se o seu coração estiver conectado com ele. Então você que já tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, conecte o seu coração com Deus. Busque a Deus, enche-se da presença de Deus, enche-se da palavra de Deus, com louvores, com filmes. Hoje nós temos acesso a tantas coisas boas, né? Gaste o seu tempo para você encher o seu coração com a presença de Deus. E Deus pode te usar, Deus pode te escolher para uma obra que a gente nem imagina. Porque esse é o plano do Senhor para cada um de nós. Mesmo neste tempo presente que nós estamos vivendo, Deus ele tem um plano para nós, assim como ele tinha um plano realmente para o coração de Davi, porque Deus conhecia o seu coração. Só que Davi, ele foi ungido naquele momento, enquanto ainda um rapazinho, mas ele se tornou rei alguns anos depois. Davi passou por muitas ainda batalhas, por muitas vitórias, e nós vamos conhecer mais da história de Davi, mas nós sabemos que nesse momento que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habitou em Davi. E se Davi já era um homem segundo o coração de Deus, se Deus já olhava para Davi com aquele olhar, realmente sabendo que Davi tinha o seu coração cheio de Deus, depois dessa unção, Davi soube esperar e soube realmente
estar cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Por isso nós vamos aprender com esses altos e baixos da vida de Davi, os planos que Deus teve para ele, cumpriu na vida dele, e nós podemos saber que Deus também tem planos para a minha vida, para a sua vida. Então o meu recado para você hoje é esse: conecte-se com Deus, esteja realmente ligado com Deus. Não somente nesse momento que nós estamos tendo a aula agora, mas no seu devocional, leia a Bíblia todos os dias, ore, busque a presença de Deus, encha seu coração, encha sua mente, os seus olhos com as coisas de Deus. Somente assim nós vamos estar fortalecidos no Senhor. E eu quero orar por você, que Deus abençoe a sua vida, para que você se conecte cada vez mais com o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, diante da Tua presença nos colocamos. Oh Senhor, ainda bem que o Senhor chamou, que o Senhor deixou a Sua palavra, revelando o Seu chamado do Senhor na vida de Davi. E assim como o Senhor tem o chamado para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que nos ouvem. Que realmente o Senhor venha estar abençoando cada um de nós. E que o nosso coração, dia após dia, venha estar conectado com o Senhor. Eu peço a bênção do Senhor aonde essa lição chegar, para que realmente cada um de nós venhamos ter fome e ter sede da Tua palavra. Peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? E nós vamos estar realmente estudando os altos e baixos de Davi. E nós vamos montar, em todas as aulas eu vou estar trazendo algumas coisas do mundo bíblico, né? Nós conhecemos hoje o chifre, né? Que era para ser carregado azeite. Na aula que vem eu vou mostrar um outro utensílio que era usado nesse mundo bíblico para a gente conhecer mais sobre o Senhor. E quem sabe quando a gente voltar lá para a igreja, eu vou deixar tudo isso exposto para a gente ver mais de perto e conhecer aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Tá bom? Então se você não pegou sua revista, pegue lá na secretaria da igreja e a gente se vê na próxima aula, tá? Mande para mim as suas tarefas, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.